TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Queridos companheiros, que a paz do nosso Mestre esteja com todos nós. Coube a mim estar convosco e hoje é uma data muito significativa na comunidade espírita, porque vamos falar de Eurípides de Barçanufo, o apóstolo sacramentano, e faz precisamente hoje 100 anos do seu desencarne. Tem sido para nós um estímulo, todos, não só ele, Eurípides, mas o nosso Chico e todos os demais, para todos nós que estamos integrados na doutrina, através do seu exemplo, das suas lições, nós possamos seguir com confiança e segurança. E aqui estamos, viram, e aqui é a localidade onde Eurípides Barçanufo nasceu, trabalhou, executou a sua missão. E diz-nos o autor deste livro, aqui temos uma fotografia atual de uma bela colina sacramentana que nos lembra as colinas da Galileia, onde Nosso Senhor Jesus Cristo realizou o mais divino trabalho. Trazendo até nós a lei de amor, rota segura trilhada por Eurípides de Barçanufo, sentimos como se visitássemos Cafarnaum, Genezaré, Nazaré e demais localidades por onde Jesus cumpriu sua missão. Naturalmente, o autor deste livro que fez este texto, ele deve ter conhecido também a região da Galileia. À medida que nos aproximamos da terra natal do nosso querido professor, em Sacramento, da região de Minas Gerais, sentimos a grande afinidade magnética entre as duas regiões. Repetimos, naturalmente, que ele conheceu e, por isso, ele sentiu essa aproximação e esse magnetismo. Certa feita estávamos no Santuário de Luz, uma sala de refeições com o nosso apóstolo de todos os milénios. É uma afirmação muito profunda. Apóstolo de todos os milénios, Chico Xavier. Depois de Nosso Senhor, o mais evoluído ser que pisou o solo terrestre. Pois Jesus, ao se referir a Chico, então encarnado como João Batista, disse que João era o mais evoluído ser nascido de mulher. Portanto, ele afirma que Chico Xavier foi João Batista. E perguntamos a ele quem era Eurípides de Barçanufo. E Chico nos disse. É o autor do livro que fez essa pergunta para ele. A humanidade não conhece o dicionário divino. Para conceituar Eurípides, falar de Eurípides é o mesmo que falar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós verificamos pela obra que ele fez, Eurípides, a maturidade que ele tinha, era uma coisa extraordinária. É nós recorrer à literatura e vamos encontrar. E conheci Sacramento, a família sacramentana. Conhecemos, eu, aliás, minha esposa e até o nosso filho. E dá-nos ali uma tranquilidade muito grande. Porque passou por ali um vanguardeiro da luz e que trouxe para todos nós
profundos ensinamentos. A vida de Eurípides, narrada em inúmeros livros, porque tem uma vasta literatura, podia ser divulgada por todo o século e ainda assim não se teria expressado sequer a metade do seu significado apostolar para a humanidade. Realmente, o que está nos livros é uma coisa, mas o que realmente se passou e o que ele fez e o que se conta lá foi realmente extraordinário. Diz, emissário celeste, ele aceitou o compromisso de trazer até nós exemplos de renúncia, indulgência, caridade e muito amor ao próximo. São as virtudes essenciais que trazem esses espíritos luminares para nos dar o exemplo que todos nós deveríamos seguir. Neste livro, Eurípides, O Homem e a Missão, que é um livro extraordinário, muito bonito, conta muitas passagens de Corina Novilino, que nós conhecemos também, estivemos com ela algumas vezes, e ouvi-la falar do tio Eurípides é coisa que nos apaixona, porque foi ela que depois, em grande parte, deu continuidade ao trabalho que ali era realizado. É com humildade, é o autor que diz, é com humildade que pedimos licença a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo e aos benfeitores espirituais e fazemos as nossas palavras das suas palavras, que nos assistem para prestar nossa insignificante homenagem ao nosso apóstolo de sacramento. Fazemos nossas as palavras de Corina Novilino no livro Eurípides, O Homem e a Missão. E é o que realmente hoje nós estamos fazendo. E não poderíamos ignorar e não deixar de prestar a nossa simples homenagem a esse espírito que trouxe tantos ensinamentos e tantos exemplos para a humanidade. Eu e a minha companheira, muito mais do que ninguém, porque conhecemos, convivemos, assistimos e trouxe para nós e traz grandes recordações e a família sacramentana ajuda esta casa sobremaneira. Uma vida marcantemente apostolar, como a de Eurípides Barçanufo, e poderíamos incluir Chico Xavier e outros mais, merece ser evocada nas suas linhas soberbas, em que o missionário se impõe de maneira fulgurante, trazer a lume episódios do dia a dia, iluminados pela constante do bem e da verdade, da justiça, da lógica e da ordem. Eis o dever inadiável e imperioso dos que conheceram de perto a obra missionária de Eurípides. E este chamamento cabe a todos nós, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ler e pesquisar. É importante para que todos nós nos sentimos responsabilizados, porque já conhecemos, já sabemos. Foi o que o Cristo disse para os apóstolos: vocês agora já sabeis e por isso sereis mais responsáveis. Muitos de nós não se preocupamos muito com esse factor. Temos responsabilidade porque já conhecemos. E é por isso que precisa, a cada passo, valorizar esse conhecimento e pô-lo em prática tanto quanto possível, porque o Evangelho nos adverte: não ponhas a luz debaixo do alqueire. E não podemos amanhã, do outro lado da vida, dizer que não conhecíamos ou ignorávamos. Essa é a responsabilidade.
que todos nós temos. O médio de Nosso Senhor Jesus Cristo, e Cristo foi o médio de Deus, realizou a mais fecunda obra do cristianismo no interior de Minas Gerais, no Brasil. Repara que ele veio antes de Chico Xavier. Ele foi como que abrisse o caminho para facilitar a vida depois, a missão de Chico Xavier. A semente plantada em solo fértil se multiplicou com o trabalho do especial semeador. O homem cuja vida foi um exemplo de caridade pura e de amor sem limites. Foi pena, e porque teria que ser assim naturalmente, que ele apenas esteve entre nós 38 anos. Mas nesses 38 anos, ele desenvolveu um trabalho extraordinário que desafiou todas a ciência e até mesmo a religião católica daquela época, e mais à frente nós vamos ver. As origens da família. Me chamou muita atenção, porque se nós, os portugueses, e aconselhamos a vocês lerem o livro Brasil, Coração do Mundo, que é um livro que nos enaltece, apesar de ser um povo pequeno e muito católico naquela época. Busquemos pela ampulheta do tempo a família Araújo, berço genético de Eurípides. E vamos ver que ele foi português. E aqui há dias eu falei que os portugueses, se foram valiosos em trazer e unir os povos através dos mares, também na doutrina espírita, eles têm tido um grande papel. Haja visto Padre Manel da Nóbrega, Emmanuel, o nosso patrono, esse pai amoroso de Batuíra, e tantos outros. Eu falei aqui há dias que o primeiro centro espírita na Bahia, no Brasil, foi um português. O primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira foi português. E, portanto, há que nos envaidecer com isso, porque temos sido nós, os portugueses, que temos contribuído para a divulgação desta doutrina. Diz aqui, essa família portuguesa, na origem, descendia da Casa de Távora. Entra um pouquinho na política, mas é uma passagem que ele colocou no livro, cujo chefe familiar era o Marquês de Távora. Quem estudou a história vai encontrar isso. Vice-rei de Portugal nas Índias. De volta das Índias, em Portugal, o mencionado Marquês e seus correligionários defenderam uma política contrária aos interesses do rei Dom José. Assuntos de política, mas tem o seu valor, e porque se é assim, é porque tem que ser. Certo dia, Dom José, ao sair do palácio, foi atingido por um disparo de bacamarte, arma de fogo utilizada naqueles tempos. Sendo a autoria do crime atribuída ao Marquês de Távora e seus aliados, imediatamente o Marquês de Pombal, então primeiro-ministro de Portugal, determinou a prisão de todos os envolvidos e os entregou à fúria popular. Naquele trágico dia, foram linchados em praça pública e Marquês de Távora e sua esposa Leonor, o conde de Aveiro e mais alguns companheiros. Eu não podia ter tirado este trecho, mas foi para nós verificar a importância de nós, portugueses, também na divulgação da doutrina. Não satisfeito, o Marquês de Pombal continuou a perseguir essa família. Uma parte dela fugiu para a África,
originando em Marrocos a família Borges de Araújo, e o restante da família refugiou-se no Brasil, formando o berço da família Ferreira de Araújo, a família de Eurípides de Barçanufo. Portanto, é tudo reminiscências de nós, os portugueses. Agora vamos para o mais interessante, a conversão ao Espiritismo. E vamos verificar aqui que ele também, como todos os demais, não seria fácil ele divulgar e seguir a doutrina espírita. Atualmente, hoje, Eurípides Barçanufo diz que o caminho está aberto. E por que está? Não temos nenhum problema nas dificuldades que poderíamos ter ou que tivemos em épocas passadas. Tudo isso foi abolido e hoje estamos totalmente desimpedidos para... É bem verdade que foi autorizada essa lei, mas um tempo atrás houve grandes dificuldades para nós seguir esta doutrina. Está mostrando aqui Santa Maria, e que também conhecemos, tivemos lá diversas vezes, é um lugar extraordinário. Dizem até que ali, ele é um lugar, dizem até que é uma entrada para o nosso lar. Eu ouvi isto falar, não sabemos, nada vi escrito, apenas dizer, mas é um ambiente muito espiritualizado, um ambiente pequeno e que nos deixa até bastante saudade o tempo que nós visitámos com mais frequência quando estivemos morando em São Paulo. Já sabemos que Eurípides era católico fervoroso e começa agora o grande problema. Amigo fiel dos padres e toda a comunidade católica. Exemplo do mais perfeito seguidor da Igreja. Como então ele se transformou num dos maiores nomes da nossa doutrina? Você veja, ele era católico, ele pertencia à comunidade de São Vicente de Paula, e vamos ver o que é que se passou a seguir. Eurípides tomou conhecimento do gigantesco trabalho realizado em Santa Maria, surto da mais pura mediunidade. É um lugarzinho, ainda hoje, muito pequeno, poucos moradores, mas naquela época muitos médios, como hoje ainda tem no Brasil. A mediunidade ostensiva é muito fácil, as pessoas, pela sua maneira de ser, e pela sua fé, pelo clima até, porque não? E a mediunidade desponta com mais facilidade. Humildes operários do campo, a exemplo de Nosso Senhor, que formou o seu colégio apostolar com pescadores e homens do povo. Ele faz aqui uma comparação. As notícias vindas de Santa Maria, meio caminho entre Conquista, que é outra localidade que também conhecemos, e Sacramento, eram belíssimas. Ali trabalhava no campo mediúnico Senhor Mariano, tio de Eurípides. Foi dos primeiros que, desbravador da mediunidade e do espiritismo naquelas localidades. E vamos ver o que aconteceu. Aristides Gonçalves, Jason e tantos outros, sua madrinha Sana,
residente em Conquista, relatava a Eurípides as belas passagens mediúnicas trazidas por espíritos de muita luz. Reparem que é nos meios mais simples, mais humildes, em que a espiritualidade se manifesta. Certa feita, seu tio, Sr. Mariano, deixa na casa de Eurípides um exemplar da obra Depois da Morte de Leão Denis. Leão Denis, as suas obras que tem, ele tem um livro aquele livro que eu acho monumental. Indidador, muito obrigada, deu-me aqui um branco agora, que é um livro extraordinário, que nós vê ali um compêndio de informações e de ensinamentos extraordinário. Quem não leu, leia, e vai aqui um pouco de propaganda da nossa casa, é reeditado aqui e está com 30% de desconto. Também faz parte, né, meus amigos? Mas é um livro extraordinário. Esse livro, Depois da Morte, que também é extraordinário, foi deixado em casa de Eurípides. O apóstolo Sacramento, sempre amigo do estudo, começa a ler o livro e acaba por varar a noite, incapaz de abandonar tão profundo conhecimento. Esse livro também é extraordinário, Depois da Morte. É interessante porque há ainda um medo, ainda há muito preconceito, ainda há resquícios da Igreja Católica. E esse livro instrui muito bem. O apóstolo Sacramento, sempre amigo do estudo, começa a ler o livro e acaba por a noite incapaz de abandonar profundo conhecimento. No outro dia, assimilara a bela obra do citado escritor, Leão Denis. A chama do Espiritismo começava a se acender em seu coração. Poderíamos até dizer e avaliar, foi através daquele livro e daquela noite que Jesus nasceu em seu coração. E é uma pergunta também que podemos fazer a cada um de nós. Onde e quando nasceu Jesus em seu coração? Questione-se. É muito importante. Na Sexta-feira Santa do ano 1904, reparem que Chico nasceu em 1910, e por isso que dissemos que ele foi o desbravador da doutrina naquela área, em companhia de um amigo Eurípides, apeia do cavalo e entra para uma das mais belas páginas do cristianismo redivivo. Adentrando o centro espírita de Santa Maria, onde também já estivemos, às 2h da tarde, na máxima concentração da luz da natureza com a luz espiritual. Embora o centro espírita estivesse lotado e a sessão iniciada, 2 lugares estavam esperando por ordem superior, Eurípides e seu amigo. Você veja a espiritualidade da maneira que trabalha. Os espíritos avisaram o Sr. Mariano, que era o dirigente, para que deixasse 2 lugares, porque viriam 2 pessoas que iriam ocupar. E foi o que aconteceu. Acreditamos que se tudo o que Nosso Senhor disse e foi registrado pelos evangelistas, os 4 evangelistas, evidentemente, tivesse desaparecido e nada chegasse a ser nós, bastaria o sermão das bem-aventuranças para que tivéssemos um instrumento de libertação tão profundos, era o significado
e a nobreza de sentimento do Nosso Senhor no chamamento ocorrido naquele monte. Portanto, todas as informações escritas desaparecesse e só ficasse a passagem das bem-aventuranças, seria o bastante se nós as seguíssemos para a nossa libertação. Tal é a profundeza dessa realidade espiritual. Tais palavras, porém, eram motivo de uma certa inquietação por parte de Eurípides. O Sermão do Monte, ele não entendia, não percebia, que buscou as fontes disponíveis em sacramento, professores, religiosos, padres, e não conseguiu a resposta de que necessitava o seu espírito. Ele estava inquieto, ele queria perceber o significado das bem-aventuranças. Perguntando ao religioso, pior ainda, mas ele manteve essa curiosidade e para saber o que é que representava as bem-aventuranças. Tal dúvida o acompanhava há muito tempo, pois ele pensava, bem-aventurados os pobres, mas eles nascem, vivem e morrem pobres. Bem-aventurados os doentes, porém muitos morrem. O mesmo acontece com os aflitos, com todos a quem Jesus se referiu no Sermão da Montanha. Eu já contei isso algumas vezes e vou contar. Quando nós abrimos a casa aqui, dentro dos ensinamentos, nós dizíamos que a dor é uma benção. Nós, portugueses, pela nossa cultura e a ausência de conhecimento, e a doutrina não tinha ainda envolvido a todos nós não aceitamos essa palavra, a dor é uma benção. Mas, companheiros que continuaram, que se entrosaram na doutrina, receberam ensinamentos, foram ajudados sobremaneira, passado todos estes anos, eles dizem, Sr. Orlando, você tinha razão. Se não fosse a dor, eu não estaria aqui. Não aprendia o que eu aprendi. E a minha vida seria totalmente diferente. Também pode qualquer um de vós questionar sobre isso. O que eu era antes da doutrina e o que é que eu sou hoje? Por pouco que nós tenhamos aproveitado, sentimos uma grande diferença em cada um de nós. Porquê? Não é? A vida, o entendimento, a fé, principalmente através do trabalho, do esforço de cada um, a vida tem outro valor, tem outro significado. Por isso é que dizem, passados esses anos, valeu a pena. E foi através da dor que todos nós chegamos à doutrina, com raríssimas exceções. Foi preciso o toque da dor para que nós buscasse algo, que houvesse um chamamento, porque a providência divina, ele nos convida a cada instante, por diversas razões e por diversos meios. E um deles é através da dor. Naquele momento ali em Santa Maria, observando a simplicidade do médium Aristides na explicação evangélica, no pensamento de Eurípides surgiu a seguinte indagação. Tudo pelo pensamento, está escrito aqui. Se é verdade que existe um mundo espiritual, que os espíritos se comunicam com os vivos na carne, então que João Evangelista
se manifeste e esclareça minha dúvida sobre as bem-aventuranças, porque ele tinha essa dificuldade. E ele mentalmente, ele foi até, fez esse pedido à espiritualidade maior. Vamos ver o que é que se passou. Novamente neste livro, diz aqui, fazemos aqui o uso das palavras da narração de Corina Novellino em Eurípides, o homem e a missão, que assim se expressou. Alguns minutos após, Eurípides ouvia a mais extraordinária dissertação filosófico-doutrinária que jamais conhecera em toda a sua vida. Sobre o luminescente discurso de Jesus por intermédio de João Evangelista, então na unidade santificante de Aristides. Veja que Aristides era analfabeto. E ele recebeu naquele momento João Evangelista. De facto, esse episódio foi confirmado pelo próprio Eurípides em inúmeras oportunidades e está escrito em alguns livros. Diante da condição de analfabeto, voltamos a repetir, de Aristides, do quadro de elevado valor e significado das palavras por ele recebidas e considerando que não há efeito sem causa, Eurípides concluiu: se a causa não era Aristides, se ele, como pessoa analfabeto, não conseguia, e se a profundidade das respostas veio esclarecer todas as suas dúvidas quanto às bem-aventuranças, então o próprio João Evangelista havia se manifestado. Olha, veja a importância daquele momento e o que originou, através de Eurípides e todos os demais, para a divulgação da doutrina naquele triângulo mineiro. O amoroso apóstolo de Jesus trouxe-lhe todas as explicações que até então não sabia. Temas sobre o processo reencarnatório, onde se opera a verdadeira justiça divina. Até ali ele não sabia, nem conhecia a lei da reencarnação, que a riqueza inútil de ontem é a pobreza de hoje. A lei de causa e efeito está falando. Que os que choram no presente provocaram muitas lágrimas no passado. Porém, no campo da misericórdia, através da reencarnação, há o constante chamamento de ordem divina para que voltemos ao caminho do bem e refaçamos nossa estrada de viagem ao corpo físico até que a limpeza plena do pagamento total dos nossos débitos. É o que a doutrina nos ensina e traz para todos nós através da reencarnação. E ali está bem patente a lei de causa e efeito. Agora sim, tudo estava claro para Eurípides Barçanufo. Ao sair do centro espírita, Eurípides havia recebido um banho de luz, tendo a certeza do plano espiritual, das vidas sucessivas, da comunicação com os espíritos, como sendo factos normais e naturais. E porque são. Tudo que se processa entre os dois mundos é tudo muito natural. Nós ainda, por ausência de conhecimento, achamos um fenómeno fora de série, mas é tudo muito natural. Como natural foi entre aquele lugar pequeno, através dos médios semi-analfabetos ou analfabetos, e que a espiritualidade veio trazer todos aqueles ensinamentos.
O Sermão do Monte nada mais era que a boa nova, a lei de amor, o Novo Testamento, a nova revelação do nosso amado Mestre, Jesus em seu santo Evangelho. Naquele momento, em sua tela mental, Eurípides lembrou-se das palavras de Leão Denis no livro Depois da Morte, que diz: o Sermão do Monte condensa e resume o ensino de Jesus. Se não leram esse livro, leiam, que ele é muito ilustrativo e traz muitos ensinamentos para todos nós. Eurípides enfrenta preconceito. Falámos há pouco e hoje está o caminho aberto. Naquele tempo ele teve grandes dificuldades com a religião católica, porque era um lugar pequeno e todo entregue ao catolicismo. Cá temos de Bezerra de Menezes, que conversou com ele naquela noite, e Vicente de Paula, que passou a ser o seu mentor espiritual. O tempo passa com certa dificuldade para Eurípides. É necessário encontrar uma solução o mais rápido possível. Eis que surge um novo convite para Santa Maria, feito por o Senhor, seu tio, Mariano, seu querido tio. Eurípides participa da corrente mediúnica e recebe de imediato o Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, como hoje é considerado para nós os espíritas, que naquela oportunidade informa a Eurípides que ele possui a mediunidade de cura. E nós temos notícias que ele era chamado para fazer partos, operações e assim por diante. Tinha a sua farmácia, que ele implantou para dar remédios aos doentes. Tem muitas passagens pela sua mediunidade de transporte, aquilo que se passava com os seus alunos na escola, em que se ele desdobrava, e certa vez desdobrou-se e foi assistir à reunião que terminaria a Segunda Guerra Mundial. E ele, quando voltou a si, deu essa notícia aos alunos. Estive naquela reunião e hoje foi assinado o tratado para acabar a guerra. Ato contínuo recebe Vicente de Paula, que lhe comunica ser o seu mentor espiritual e o aconselha a afastar-se da Sociedade de São Vicente de Paula, em que ele era membro, e aconselha a afastar-se da Sociedade de São Vicente de Paula e da própria Igreja Católica, para assumir a sua nova missão, criando uma casa para dar trabalho. Criar uma casa espírita. E foi o que aconteceu naquela época. E recebe mensagem de Maria. Ele era altamente devoto de Maria, mãe de Jesus. Apesar de só fazer o bem, Eurípides, exemplo de Jesus, sofreu muito preconceito por ter se convertido ao Espiritismo, até mesmo por parte dos colegas de magistério no Liceu Sacramentano, a ponto de ele se ver sozinho e do prédio ser requisitado pelo proprietário. Não é nada fácil, e o Cristo falou isso, nós seguir a mensagem do Cristo. E principalmente quando se assume uma responsabilidade. Seja até ela numa simples tarefa. Já não falamos se encarregarem de orientar uma casa espírita. Não é nada fácil, porque se aqui ele teve as dificuldades, um espírito daquele gabarito,
Imaginamos nós, imagina eu. Eurípides chorou na despedida dos seus alunos e a emoção foi geral. Eu imagino que ele, como professor, se vê com a escola vazia. A cidade, por sua vez, não tinha outro educandário, portanto, era desesperadora a situação. Vocês vejam que o que as trevas promovem. Os inimigos da luz fazem de tudo para dificultar o nosso trabalho. Mas isso acontece a qualquer um de nós, desde a humilde tarefa até à maior. Não tenhamos dúvida. Há muitas pessoas que pensam, bom, agora foi para a doutrina, agora vai tudo correr bem. Tem o seu preço. Você tem a vantagem porque trabalha, se instrui, procura alterar a sua vida, a sua reforma íntima, ser útil para os seus semelhantes. Mas isso tem o seu preço. Uma casa como esta enfrenta as dificuldades a cada passo. Quanto nós nos descuidamos, eis que estamos com problemas para resolver. Não dão trégua. Nós temos o nosso patrono que nos alerta constantemente. Tem reuniões mediúnicas que ele traz e que nós verificamos o que é que eles nos dizem, como é que eles são enviados e mandados para dificultar a vida de cada um aqui dentro da casa. O que eles promovem, principalmente os trabalhadores uns contra os outros, através do ciúme. É realmente aquilo que Eurípides aqui nos propõe, e ele passou, também nós, não tenha dúvida, que ao longo de 50 anos que estou integrado na doutrina, poderia trazer muita coisa, mas há que realmente nunca perder em nosso ser a fé. E ter a certeza de que quando nós estamos trabalhando no bem, a misericórdia divina está conosco. Isso não tenha dúvida. Essa deve ser uma certeza de cada um de nós, que é a fé que nós devemos ter. E através do trabalho, ele é por justiça, uma lei que nos beneficia. E quando nós trabalhamos no bem, temos certeza que amigos espirituais da paz e da luz estão nos acompanhando. Sem dúvida nenhuma. O professor teve o amor e a fé, a coragem de assumir a santa doutrina espírita ao ministrar um curso religioso. Eu conheci e participei até das obras do Instituto Espírita de Educação em São Paulo, uma obra importantíssima. E ele queria fazer o mesmo, o nosso Eurípides, o nosso Vinícius, que é o mentor da nossa evangelização. Manter uma escola normal, mas fazer o que Eurípides fazia, dar aulas de evangelização. Que bom que seria que se isso acontecesse hoje na nossa sociedade, onde os jovens estão se perdendo a cada passo. Por ausência do ideal maior, digamos, de Deus, que está esquecido na maioria dos jovens e que traz grandes problemas. Os pais disseram-lhe que retirariam seus filhos se ele continuasse a lecionar a doutrina dos espíritos.
tendo ele respondido que a finalidade salvadora do aprendizado espírita seria mantida. Mesmo assim, por orgulho e outras mazelas morais, os pais, em sua maioria, retiraram os filhos da escola. Olha, repare o percurso desse luminário, o que realmente, se nós, e o Chico dizia, e está escrito nos livros, ele sofreu as mesmas situações. Talvez até mais, porque ele, através da psicografia, os livros que trazia, começando pelo Parnaso de Além Túmulo, trazendo os poetas virem para o terreno para trazer a notícia, ele sofreu grandes dissabores. Tristeza profunda apoderou-se de Eurípides, não motivada pela ausência de fé, mas pela irresponsabilidade dos pais, pela ignorância absoluta de preferir a retirada dos filhos a presenciar as palavras de Nosso Senhor na mais perfeita, sublime lição do Evangelho. E é o que ele fazia com muita mestria, com muita capacidade. Novamente o livro Em Corina Novelino, a obra já citada, evidentemente, temos a mensagem sublime. E aqui é de uma importância extraordinária. E a mensagem diz: não feche as portas da escola. Está até explicado como é que ele recebeu aquela mensagem, que ele inicialmente não acreditava. Apague da tabuleta, que é o nome brasileira, a denominação Liceu Sacramentano, que é o resquício do orgulho humano. Em substituição, coloca o nome Colégio Allan Kardec. Ensino o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto de meu amor, assinando naquela mensagem Maria, serva do Senhor. Foi ele, pelo próprio punho, que recebeu essa mensagem. E cá está o colégio que lá está, uma obra importantíssima e que funciona em pleno. E diz aqui: o primeiro colégio espírita do mundo tomou o nome de Allan Kardec. O prédio onde ele funciona até hoje é um monumento de arte arquitetônica feito com alvenaria de primeira qualidade, com muito gosto artístico. E o é, que nós chegamos lá, deparamos com aquele prédio e dá uma vibração extraordinária. Eurípides segue as instruções de Maria Santíssima, e em janeiro de 1907 nasce o Colégio Allan Kardec, sob a sua majestade, proteção, inspirada por Kardec, olha aqui, Pestalozzi, Kant, Platão, Sócrates e Spencer. O Colégio Allan Kardec tornou-se o veículo de comunicação entre as maiores inteligências vinculadas ao planeta dos seus estudantes. Que coisa importantíssima ali se construiu. Ali se difundia a mais alta cultura educacional, aliada às disciplinas mais difíceis da época. Mesmo com a falta de docentes à altura, tudo corria da melhor maneira possível, pois Eurípides se desdobrava lecionando ele próprio várias matérias. Ademais, muitos cursos extracurriculares eram ali ministrados, além do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Ele conseguiu que o colégio começasse a funcionar e que ali fosse também ministrado a doutrina espírita.
E para terminar, nós temos aquela oração que ele deixou para nós. De vez em quando nós imprimimos esta oração, que é muito importante, que Eurípides deixou para todos nós. E é sobre Deus. E vocês podem acompanhar. É Deus. Deus que revelais pela natureza. Vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos pobres, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vigéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, nas gênesis dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha do esplendor, no sublime infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás no céu, ou quando os anjos, ou com os anjos, quando cantam, glória a Deus nas alturas, aleluia. E foi este momento em que a nossa casa, em que todos nós prestamos a nossa homenagem a esse espírito valoroso, em que muito tem ajudado a nossa casa e a todos nós. E o nosso pedido para que continue ajudando-nos na nossa trilha do nosso progresso, valorizando as suas lições e os seus exemplos. E não ficaremos bem conosco mesmo, pelo tanto que recebemos até a nível familiar da família sacramentana, das vezes que nós ali chegamos, carecendo de amparo, e que mãos amigas, principalmente da nossa Corina, da nossa Igorina, que é a autora do livro Imagens do Além e Cidade do Além, interessantíssimas, e que nós conhecemos, e por isso a nossa gratidão muito profunda, e a vocês também por me aturarem e me ouvirem. A todos, muita paz. Ora, boa noite. Não? Estava só a pôr para cima. Boa noite a todos. É uma responsabilidade muito grande vir aqui falar depois do Sr. Orlando e depois desta exposição que ele fez. Eu li este livro há pouco tempo e
o que me sobressaiu fez-me lembrar as palavras de Emmanuel. Emmanuel disse-nos que tínhamos que evoluir em sabedoria e em sentimento. E Eurípides Barçanufo, de certeza que foi o expoente dessa sabedoria e desse sentimento. Eu lembro-me de uma passagem, aliás, no início do livro, Eurípides, Corina conta-nos do amor profundo que Eurípides tinha pela sua mãe, que era muito marcante. A sua mãe sempre foi doente, ele nunca conseguiu perceber o que é que a mãe tinha, porque os médicos, ninguém a conseguiam ajudar, e o seu maior sonho era vir a ser médico para poder curar a sua mãe. Então, depois, no decorrer do livro, se tiverem a oportunidade, vejam, percebe-se que a mãe, que era conhecida por Meca, que até temos a nossa sala de estudos lá em cima, é da vovó Meca, que é uma homenagem à mãe de Eurípides Barçanufo, e a mãe tinha, de facto, uma doença, mas era uma doença espiritual, e que foi depois curada com a sua entrada também no espiritismo através do filho. Mas o seu amor e o seu sentimento por esta doutrina, pela família, pelos alunos, por todos aqueles que o rodeavam, era de tal modo que ele, quando estava para partir, porque conseguiu receber uma bolsa de estudo para ser médico, e quando estava para partir, apercebeu-se da profunda tristeza da sua mãe, que lhe deu um achaque, como eles dizem na altura, e a mãe, quando veio a si, ele tinha a mala arrumada, ele continuou a fazer a sua vida normal, porque sentiu que, ao faltar o amparo à mãe, que ela não ia ficar bem. Portanto, desistiu do seu sonho e do seu profundo amor pela medicina para ficar e cuidar da sua mãe. Se tiverem a oportunidade, leiam este livro, porque este apóstolo do Cristo, de facto, deixou na sua curta existência física um testemunho de amor. E deixou-nos também o pedido de que nós sabemos que este século, onde agora entramos, e que não seja mais o século da sabedoria, porque a ciência está muito avançada, mas seja sim o século do sentimento, onde possamos desenvolver os nossos valores, o nosso amor, onde possamos desenvolver o amor ao próximo, para podermos todos fazer crescer a nossa asa do sentimento que ainda se encontra tão encolhidinha. E assim vamos então